E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto polêmico que muitos nutricionistas falam sobre isso, mas poucos estudam e se aprofundam nesse assunto, tá bom? Que é o ferro e as dietas vegetarianas, se os veganos, né, os vegetarianos têm deficiência de ferro. Então, quando a gente vai conversar com alguém que não é da área específica dessa população vegetariana e vegana, eles costumam dizer que quem é vegano e quem é vegetariano tem deficiência de ferro ou tem maiores chances de ter deficiência de ferro e que por isso, né, eles podem ficar anêmicos, podem ter diversos problemas. Faz sentido essa ideia? De certa forma faz sim. Então, por que isso? Né? Porque o ferro de origem animal ele é um ferro que tem uma biodisponibilidade melhor do que o ferro de origem vegetal. Só que essa informação você não pode pensar, extrapolar que essa população vai ter maior deficiência só por causa disso. A gente tem que ter um cuidado, gente, porque ciência baseada em evidência, a gente tem que ter um artigo comparando os dois grupos, uma meta-análise que vai avaliar isso para ver se realmente ocorre esse fato que a gente pensa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento lógico que essas pessoas têm, tá bom? Então, quando alguém falar isso com você, pede para mostrar um estudo, né, de preferência uma meta-análise ou um ensaio clínico randomizado, mas de preferência, né, uma meta-análise que vai ser uma evidência mais forte, tá bom? Mas hoje eu trouxe para vocês uma meta-análise que analisou exatamente isso, o efeito de uma dieta vegetariana nos níveis de ferro em adultos, né, uma revisão sistemática, né, uma meta-análise. E é interessante, eu vou deixar ele aqui, né, embaixo para vocês poderem checar, para vocês poderem ler. E esse artigo é muito interessante, porque ele traz uma reviravolta. As pessoas que forem ler vão ficarem surpresas com o que o artigo fala, tá bom? Então, o artigo fala, né, no começo, né, eu escrevi alguns tópicos aqui para não me perder, do que o artigo fala sem eu mudar nada, tá bom? Para vocês verem o que está na íntegra do artigo. Então ele fala que foi demonstrado que dietas vegetarianas e veganas exercem efeitos benéficos em vários resultados para a saúde, como câncer, doenças cardíacas e isquêmicas. Então ele começa falando só isso, né? Só mostrando como uma dieta vegetariana já traz um benefício muito grande. Ele fala que uma alta ingestão de carne vermelha está associada a um risco aumentado de diabetes tipo 2, câncer, intestino, com altas cargas de ferro M desempenhando um papel de fator, né? Ou seja, talvez esse ferro M tenha esse papel para trazer esses problemas, que é o ferro que está nos produtos de origem animal, né, nas carnes. E a deficiência de ferro é muito comum, o artigo fala isso também, e é possível sim obter uma dieta vegetariana com alto teor de ferro semelhante às dietas contendo carne. Então o artigo já fala isso de cara para a gente, né, tirar essa dúvida de muitas pessoas que têm esse medo, tá bom? Mas aí ele fala também que o ferro excessivo ele induz ao estresse oxidativo, ou seja, ele causa dano celular. A gente ouve falar do estresse oxidativo quando a gente fala dos radicais livres, né? Ou seja, quando tem muito ferro, eu estimulo maior produção de radicais livres que causam dano celular e normalmente a gente associa isso ao envelhecimento da pele, mas é muito mais do que só isso, tá bom? E aí o artigo vai falando um pouco mais, não vou falar tudo aqui porque é bastante coisa que eu preparei, mas a conclusão do artigo é que quem é vegetariano e vegano tem reservas de ferro mais baixas do que os onívoros. Ou seja, quem é vegano e vegetariano tem uma reserva assim mais baixa. Mas olha que interessante, ele ainda fala que reservas mais baixas de ferro podem proteger contra doenças não transmissíveis como diabetes tipo 2. Eu ter um nível menor de ferro não significa que eu tenho deficiência de ferro. Primeiro a gente tem que falar isso, né? E ter um nível menor pode ser um indicativo que eu vou ter menos risco de ter doenças não transmissíveis, né, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. E aí o artigo ele conclui, né, depois da análise toda que ele faz, dos diversos artigos que ele faz uma leitura, faz um comparativo, ele conclui que não apenas os vegetarianos, mas também os não vegetarianos são aconselhados a controlar regularmente seus estados de ferro e melhorar sua dieta em relação ao conteúdo e à biodisponibilidade do ferro, consumindo mais plantas e menos carnes. Olha só, o artigo então, ele fala ao final dele que os veganos e vegetarianos têm menor
estoque de ferro, mas isso tem um lado positivo e que quem come carne deveria comer menos carne e comer mais plantas. Então, gente, fica aqui, né, essa conclusão desse artigo, que a gente tem que ter um olhar mais crítico. A gente não pode analisar um exame de sangue, a gente não pode ter uma análise única de algo e extrapolar isso como se fosse um problema. Na verdade, né, o que o artigo mostra, uma meta-análise de uma evidência forte, é que os veganos vegetarianos têm um estoque menor, mas eles estão mais protegidos e quem come carne deveria comer menos carne e comer mais produtos vegetais. Então, fica aqui essa conclusão. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, leia o artigo, eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem baixá-lo, tá bom? Porque ele é muito interessante, né? Essa reviravolta, porque ele fala no começo, tem menores estoques de ferro, mas isso é um lado positivo de ter uma dieta vegetariana e vegana, tá bom? Gostaria de agradecer quem ficou até o final, deixa o like, se inscreve no canal e até mais.